Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Joe Linux. E eu já vou pedindo desculpas antecipado que eu tô meio resfriado e tô com uma cara meio de doente, mas não levem a mal não. Eu tô aqui na verdade para responder algumas perguntas que vieram de um lugar especial. Eu recebi algumas perguntas por e-mail de dois alunos da Universidade Federal de São Carlos, o Calvin e o Paulo, dois alunos de Engenharia da Computação, e são perguntas relacionadas ao mundo open source. Então eu resolvi compartilhar com você também, em público aqui do canal, você que sempre acompanha as questões que eles fizeram. Eles vão poder usar esse vídeo se eles quiserem lá como um trabalho do curso deles, pelo que eu entendi. E também como as perguntas que eles fizeram eu achei bem pertinentes e eu sempre quis falar sobre isso, no fim das contas, eu vou fazer um vídeo para você também falando sobre esses assuntos. Então vamos falar sobre o mundo open source. Bom, eles fizeram 8 perguntas para que eu respondesse, então vai funcionar quase como se fosse uma entrevista, certo? Eu vou lendo as perguntas, vou colocando aqui para vocês verem e eu vou respondendo uma a uma. A primeira pergunta é: na sua opinião, qual foi o papel do código aberto na evolução da computação? O formato aberto, que a gente chama de open source hoje em dia, o formato aberto de desenvolvimento, ele tem um papel fundamental na evolução da tecnologia como um todo. Mas a gente pode fazer uma analogia mais simples, porque se for entrar em detalhes a gente cai em muitas variáveis diferentes. A gente pode simplesmente associar com a internet, né? Se você pesquisar, você vai ver que se não fosse os sistemas operacionais abertos e o desenvolvimento colaborativo, provavelmente a internet não estaria no patamar em que ela está hoje, onde nós temos as empresas aí trabalhando cada vez mais com computação em nuvem. Internet seria uma coisa de muito mais difícil acesso e muito mais cara para se implementar, porque você ia precisar de licenças, você ia ficar diretamente na mão de algumas empresas em específico, não para prover os serviços da internet, mas para prover a própria internet. Então, graças ao desenvolvimento aberto e ao software livre também, não somente ao open source, mas a ambos, nós temos a internet como ela é hoje em dia. E para a história da computação, a internet foi um divisor de águas, então daqui você tira um paralelo, né? Se a internet foi tão importante, tão influente no desenvolvimento da computação como a gente conhece, e o modelo open source foi tão importante para que a internet emergisse, então nós temos uma relação direta entre a evolução da computação atual e o modelo open source de desenvolvimento e também do software livre. Você acredita que o crescimento dos programas open source traz descontentamento às grandes empresas de software? O descontentamento com a ideia do código ser aberto só vai chegar até essas empresas se elas pararem no tempo, né? Porque é a tendência do momento, é a tendência do futuro também, cada vez as coisas serem mais opens. Óbvio que sempre vai ter uma ou outra coisinha aí fechada, porque, enfim, né, é uma coisa que se estabeleceu no início da criação dessas empresas, então é muito difícil que elas mudem totalmente o paradigma de trabalho, mas eu acredito que não gere descontentamento desde que essas empresas saibam como utilizar o open source a seu favor. Quem não conseguir fazer isso, o que te faz preferir utilizar softwares livres aos de código fechado? Essa é um fato curioso, assim, porque uma coisa que eu sempre falei é que eu nunca passei a utilizar Linux e programas abertos e tal por questão de ideologia ou alguma coisa do tipo assim. Eu sempre usei porque eu gostava, porque é bom, porque me atende, esse tipo de coisa. Não uma coisa ideológica. Tanto é que eu passei a utilizar Linux, a conhecer simplesmente por curiosidade na época lá, por causa do Comps, né? Aqueles efeitos cheios de esquema nos gerenciadores de janelas. Hoje em dia eu nem uso mais efeito algum, eu desativo eles por questão de desempenho da máquina. Mas mesmo assim, depois de tantos anos, hoje eu vejo as coisas de um jeito um pouco diferente do que eu via lá no início. E eu reconheço a importância que a vertente do software livre traz para as pessoas, ainda que eu não seja um adepto full time dela, né? Na verdade eu me identifico muito mais com a cultura open source. A existência da dualidade do software livre e do código fechado, cada um em seu extremo, permite uma coisa muito importante para a sociedade, que é a possibilidade de escolha. Se você não tivesse dois extremos assim, provavelmente você não teria a opção
nem mesmo no degradê, né? Não entendo como uma falsa dicotomia, como uma falácia, que ou é isso ou é aquilo. Mas se não existissem os dois extremos, também não existiriam todas as outras nuances, provavelmente. Mas o que me faz preferir utilizar o software open source hoje em dia, de preferência, sempre que possível, né? Até porque eu uso software proprietário também, né? Em trabalho ou quando se faz necessário, de qualquer forma. É que o open source, na maior parte dos casos, ele é um software tecnicamente superior. Inclusive, essa é mais ou menos a ideologia do open source para diferenciar do software livre. O software livre ele prega a liberdade do software. O open source é meio naquelas assim, vamos fazer o melhor software possível. E para conseguir isso nós precisamos de várias pessoas trabalhando em cima desse código para tirar todos os bugs, aprimorar ideias diferentes. Nunca se valeu tanto aquele ditado popular que duas cabeças pensam melhor do que uma. E é mais ou menos essa a ideia do open source. Então, um software open source normalmente ele é tecnicamente superior, menos bugado e ainda que tenha bugs, as correções costumam vir muito mais rápido. Basta você utilizar uma distribuição Linux aí por uns 6 meses que você vai perceber a diferença enorme em respeito das atualizações de Windows e de Mac para as de Linux. Você acredita que a tendência de softwares livres tornaria a computação mais acessível? Pois então, eu sou usuário de Ubuntu há uns 4 anos e sabe o que eu sempre achei mais legal no Ubuntu? Claro que vale para as outras distribuições, mas estou citando ele como exemplo por ser a distribuição que eu mais gosto. É que em todos esses anos eu sempre pude ir lá no site e fazer o download do Ubuntu na melhor versão possível que a Canonical tinha disponibilizado, com toda a tecnologia mais recente possível, gratuitamente. Então não tem como não dizer que software de código aberto e software livre, eles têm um papel fundamental na disseminação da tecnologia pelo mundo. Você não precisa desembolsar dinheiro para adquirir um software de extrema qualidade dessas. Inclusive, boa parte dos maiores softwares do mundo são gratuitos. Hoje em dia se fala muito em inteligência artificial, realidade virtual e coisas assim. E aí você vai ver que o TensorFlow, por exemplo, do Google, que é o software de inteligência artificial deles, você pode ir lá no GitHub e baixar, sabe? Então, assim, é uma noção talvez até um pouco estranha que as pessoas ainda tenham isso de que para ter acesso a algo bom você tem que pagar. Especialmente no que tange a computação, isso é bem diferente hoje em dia. Obviamente você pode pagar se quiser, mas existem alternativas grátis na maior parte das vezes que vão suprir as necessidades, sei lá, de 90% dos usuários, pelo menos. Claro que existem outros fatores para você considerar um software como uma ferramenta de aprendizado, de acessibilidade à tecnologia, como coisas bem, assim, detalhes, sabe? Interface gráfica, a maneira com que o projeto é apresentado, a maneira com que o projeto é conduzido, mas sem dúvida, talvez o fator primordial para que as pessoas possam utilizar um software aberto, tipo o Linux, por exemplo, é que ele é grátis. O fator gratuidade às vezes pesa muito mais do que qualquer outra coisa. Muitas pessoas, se fossem obrigadas a pagar uma licença de Windows, provavelmente não usariam o sistema. Então daí você já vê o que acontece, né? O pessoal pirateia o software e tal, mas se tivesse que pagar, provavelmente não usaria. Então sim, eu acredito que software livre e software open source facilitam a integração das pessoas com a tecnologia. Quais são as suas expectativas para o futuro dessa área? Bom, o que eu gostaria e o que eu acho que vai acontecer são coisas diferentes. O que eu gostaria é que as pessoas tivessem uma maior oportunidade de ter um contato com alguma distribuição Linux, seja ela qual for. Apesar de que a maior parte do mundo usa o Android, que é uma distribuição Linux sem saber, né? O Android aí nos seus smartphones e tablets e tal. Mas eu me refiro ao seu computador pessoal, aquele que a pessoa chega em casa, senta, vai jogar algum game, ou vai trabalhar, fazer algum trabalho de faculdade, etc. E eu gostaria de ver um mercado um pouco mais equilibrado, não necessariamente com as distribuições Linux sendo o sistema mais utilizado do mundo em desktop, porque isso realmente está longe de acontecer. Mas eu acredito que se o Linux estivesse no desktop, no caso, porque nas outras coisas a gente sabe que tem uma certa predominância em todo o restante da tecnologia. Apenas no desktop o Linux fica para trás. Mas se ele tivesse uma maior predominância no desktop, tipo uns 40%, 30% dos usuários aí do mundo, só desse fato existir vai significar que a concorrência entre os sistemas
e as empresas que produzem eles vai aumentar tanto que a gente vai evoluir muito mais rápido. Quando existe apenas uma empresa que tem ali um monopólio sobre determinada tecnologia, ela tende a estagnar ou avançar com muito menos velocidade do que poderia. Apesar de existir a Apple, ela também tem um valor, uma quantidade de usuários irrisória perto da quantidade de Windows. A gente tem aí cerca de uns 90% de usuários de Windows no mundo, uns, 5% de Mac, e os outros 5% são divididos entre Linux, BSD e outros sistemas operacionais. E essa disparidade, essa falta de concorrência direta, faz com que a Microsoft possa fazer o que bem entender com o Windows, que as pessoas vão continuar utilizando porque muitas delas acabaram dependentes da plataforma. Então isso é o que eu gostaria. Eu gostaria que o mercado fosse um pouco mais equilibrado, sabe? Por consequência, o Windows teria que perder um pouco de popularidade, ou o Linux aumentar a sua, ou até mesmo o Mac aumentar. Seria bom que tivéssemos essas 3 opções aí como opções válidas, né? Onde a gente pudesse escolher o sistema operacional por gosto e não por conta de alguma ferramenta específica que foi desenvolvido para ele. Claro que isso é meio utópico, né? Mas seria o meu mundo ideal. Agora, o que eu acho que vai acontecer, isso era o que eu queria, o que eu acho que vai acontecer assim, a tendência open source, ela não tem mais volta. Já está mais do que claro que é muito mais fácil você construir um software de qualidade quando ele tem o código aberto, quando ele tem colaboração mútua de milhares de pessoas ao redor do mundo. Então eu acho que essa é a tendência, e quem conseguir se familiarizar com esse tipo de desenvolvimento, abrir não só o código, mas a mente também para isso, vai se dar muito bem no futuro. A popularização do open source acarretaria de alguma forma no aumento da vulnerabilidade dos sistemas? Essa é uma pergunta muito boa que eu já respondi umas 2 ou 3 vezes aqui em vídeo e já fiz um artigo também que o pessoal costuma acessar bastante lá, acabou tendo como referência. Porque é o seguinte, tem uma confusão que as pessoas fazem. Muitas chega a ser um argumento falacioso assim, porque dizem Linux não tem vírus porque não tem tantos usuários, se tivesse mais usuários ele teria mais vírus e etc. Isso vale para o Android também no caso, mas o que eu sempre falo para as pessoas a respeito disso é: vamos supor que as plataformas open source, vamos supor que o Linux tivesse realmente os 30% que eu tinha falado antes. Isso vai significar que existem muito mais pessoas utilizando o sistema, correto? Certinho. Então, se eu fosse um hacker querendo roubar a senha de alguém, querendo roubar informações pessoais de alguém, eu também me preocuparia em fazer um vírus que fosse eficaz no Linux, afinal de contas tem muitas pessoas utilizando. Quanto mais pessoas estiverem utilizando a plataforma, mais ela vai ser alvo de ataques, porque é muito mais fácil você atingir uma plataforma que tem mais pessoas. Isso é absolutamente esperado, o que não quer dizer que com mais vírus projetados para a plataforma Linux, ela vá ser mais vulnerável. O mundo open source ele não é impenetrável. De vez em quando você descobre um vírus ou outro para Linux assim, mas eles são muito raros. E normalmente quando você descobre é quando o pessoal está publicando que foi corrigido o problema que dava permissão de ataque para esse vírus, e muitas vezes as pessoas nem tinham ouvido falar desse vírus. Uma outra coisa que acontece muito foi descoberto um problema, digamos de manhã, e aí de tarde, no outro dia, na mesma semana, já tem a solução para esse problema. O próprio Linus Torvalds, criador aí do kernel Linux, já afirmou que ficar catando vírus ou procurando banir a entrada, evitar a entrada através de antivírus e coisas assim, é uma coisa um tanto quanto inútil, porque os vírus sempre estão um passo à frente dos antivírus na maior parte das vezes. É preciso que um vírus exista para que o antivírus possa combatê-lo. Então, o que ele falava, que ele empregava no kernel Linux é o seguinte: nós vamos sempre fechar as portas que dão acesso a esse vírus o mais rápido possível. Por ser, pelo kernel ter esse desenvolvimento aberto, mais pessoas podem observar o código e mais pessoas podem apontar esses defeitos. Ao mesmo tempo que tem uma pessoa que pode olhar aquele código aberto e descobrir uma falha para explorar, vai ter outras 100 que vão olhar a mesma coisa e vão descobrir uma solução para colocar lá no kernel e fechar essa porta para o atacante. E o código ser aberto também não quer dizer que a falha vai ser explorada ainda que ela exista. Há alguns anos, 2 anos atrás, não lembro bem, foi descoberta uma falha no Xorg, que é o programa, o servidor gráfico das distribuições Linux,
da maior parte delas, pelo menos, né? Hoje em dia a gente está trabalhando com Wayland Mira e Canonical e Red Hat, encabeçando essas duas vertentes. Mas, de fato, o X.org, o Xorg também conhecido, ele está há décadas nas distribuições Linux e ele tinha uma falha que durou todas essas décadas e que ninguém explorou. E aí depois eles anunciaram, olha, nós fechamos essa falha aí que estava aberta há muitos anos. Ninguém explorou essa falha. Como é que a gente sabe que ninguém explorou essa falha? Ora, porque ninguém foi afetado por ela, né? Ninguém relatou, pelo menos, que tenha sido invadido por conta dessa falha no Xorg. Então, quantidade de usuários não necessariamente quer dizer vulnerabilidade do sistema. O Windows ele não é vulnerável por ser o mais utilizado, ele é mais alvejado por ser mais utilizado. Ele é vulnerável por conta de problemas técnicos, da maneira com que o sistema trabalha para gerenciar permissões de arquivos, por exemplo. É só um dos exemplos, tem mais, mas basicamente é isso. Um exemplo interessante nesse caso de citar é que apesar do Android ser baseado no Linux, ele é aberto até certo ponto, né? A Google mantém um certo controle sobre o código do Android. E existem muitos vírus para Android, porque, enfim, ele tem aí seus 1,5 bilhão de usuários praticamente ao redor do mundo, a plataforma predominante. E tem seus 85%, também 90% de usuários do mundo usam um Android. Então é óbvio que alguém que for fazer um vírus vai, né, procurar mirar no Android, afinal de contas a probabilidade de você atingir alguém é muito maior. Agora, você vê casos de fato de pessoas que pegam vírus no Android, mas a maior parte delas é por mau uso, né? O problema está sempre no usuário, parece às vezes. O cara faz root e aí vai instalando o aplicativo pirata e coisa do tipo. Se ele não fizesse isso, já diminuiria consideravelmente a probabilidade de pegar um vírus. Mas se isso não bastasse também, o Android também sofre um pouco de fragmentação. Então, atualizações de segurança que a Google lança para o Nexus, por exemplo, às vezes demoram para chegar nos Galaxy. Ou que dirá em outras versões menores, né? Versões que não são o padrão de cada companhia, que são aquelas versões... Enfim, a Samsung, pensa na Samsung aí, chuta uma letra e um número que você tem um Galaxy. E ainda que o Android tenha boa parte do seu código aberto, ele também é fechado em algumas coisas. E como as pessoas não podem consultar 100% do código do Android, fica meio complicado ajudar a corrigir. Então, resumindo, é possível que as plataformas open source fiquem mais vulneráveis? É possível, mas acho que a variação vai ser irrisória, não vai ser nada muito drástico não. Agora, em sua opinião, quais são as vantagens desse gênero de software que podem afetar sua propagação? Bom, eu entendi que você quer saber quais são as características do open source e do software livre que podem ajudar ele a ser divulgado, né? Bom, espero que seja isso, tá? Se for isso, eu acredito que a principal vantagem é a qualidade do software também, né? E especialmente a segurança, além de normalmente a gratuidade. São os principais fatores que a gente leva em consideração. Um software open source costuma ser muito seguro, receber atualizações constantemente, costuma ser grátis, mas não necessariamente. E um software que for de código livre, né, ou open source mesmo, dependendo do caso, vai permitir que, caso você, que seja programador, queira verificar o código-fonte para ver o que esse programa efetivamente está fazendo na sua máquina, você possa, né? Hoje em dia a gente tem muita preocupação com relação à espionagem governamental ou qualquer coisa do tipo assim. Você vê cada vez mais as pessoas falando disso e, sem dúvida, ter o código aberto é um fator a mais para você se sentir confortável na frente do seu computador. Qual a maior dificuldade que a comunidade open source enfrenta na divulgação desse ramo em detrimento da iniciativa privada? Bom, em se tratando de comunidade, que na verdade são pessoas que são interessadas na propagação dessas ideias de software livre, eu acho que a principal dificuldade, na verdade, é a falta de conhecimento de marketing e também de dinheiro. Claro, existem várias companhias que trabalham com open source e tem muito dinheiro. O Google é um exemplo, né? A gente tem outras aí, até mesmo a Microsoft a gente já está podendo citar hoje em dia, quem diria, né? Mas eu acho que o fator principal que faria com que o Linux, de uma maneira geral, Linux e suas aplicações, entendam assim, fosse melhor propagado, é marketing, velho. A gente tem muitas pessoas na comunidade que são excelentes técnicos, pessoas muito inteligentes que sabem operar sistemas
porém não sabem lidar com pessoas. São pessoas que não sabem se comunicar direito muitas vezes, apesar de elas terem entendido muito bem a ideia, a ideologia por trás do software livre, apesar de elas entenderem como funciona o modelo de desenvolvimento open source, elas eventualmente não têm aquela manha, sabe, de explicar, aquele instinto professor mesmo. E também, é claro, uma coisa que falta, mas daí eu acho que só vai vir através de companhias, é propaganda, efetivamente, sabe? Essas propagandas que você vê direta e indiretamente. Você está assistindo aí no YouTube, aparece uma propaganda da Microsoft, por exemplo. Se você está, sei lá, assistindo o filme, aparece a galera usando MacBooks, iMacs e coisas do tipo. Se a gente visse cada vez mais as pessoas utilizando Linux, isso acabaria chamando a atenção, seja qual for a distribuição. Se bem que eu só vejo esse tipo de iniciativa partindo de empresas por interesse próprio, né, em você reverter esses anúncios aí em investimento e dinheiro. Canonical com o Ubuntu, SUSE com o SUSE, e também nós temos a Red Hat aí com o Red Hat Enterprise, sendo que SUSE e Red Hat são focadas em servidores, né, em serviços profissionais assim de hard user e não no usuário comum. A Canonical é a única que está nesse meio termo. E por conta da popularidade do Ubuntu, ela acabou levando outras distribuições que são baseadas nele para o público, tipo o Elementary OS, por exemplo, que já foi pauta, quem diria, da Mac Magazine, apontando ele como uma alternativa para o seu MacBook antigo, por causa da interface que ele tem e tal. O Linux Mint também, uma outra alternativa aí que ganhou popularidade, e todas as outras variações do Ubuntu. Não quer dizer que não existam outras ótimas distribuições também. A gente tem o próprio Debian, que é o pai do Ubuntu, utilizado pela Valve agora nas Steam Machines, lá no SteamOS. Nós temos Manjaro, Arch Linux, Gentoo, cada um com sua particularidade. Fedora também, né, que seria, digamos, uma versão de testes do Red Hat, que você pode usar no seu desktop para desenvolvimento. Fedora hoje em dia tem esse foco em workstation. Então você tem muitas alternativas para solucionar vários problemas diferentes, né? E muitas vezes essas soluções seriam eficazes o suficiente para você substituir o seu Windows ou o seu Mac no seu computador. Só que para a pessoa leiga, para o usuário doméstico, como a gente chama, para aquele usuário padrão que sempre senta na frente do PC para sair clicando aí no clique jogos, para criar as galinhas no Facebook, para receber e enviar e-mails, coisas do tipo, falta um marketing para a pessoa desejar entrar nesse mundo. Essa questão de marketing é tão tocante assim porque Linux ele não é uma empresa, né? Você não tem uma representatividade assim como tinha a Apple com o Steve Jobs, por exemplo. Mas você tem alguns líderes assim de projetos. O caso do Linus Torvalds, o kernel, e o caso do Richard Stallman lá para o GNU. Só que esses dois caras, apesar de serem geniais, intelectualmente falando, eles realmente não são pessoas do povo. Eles não são pessoas que conseguem vender gelo para esquimó, tipo o Jobs faria, ou tão boas de negócio quanto o Bill Gates foi. Então, falta às vezes um cara que consiga explicar o porquê de você usar Linux ou de outro programa open source que seja, em detrimento do software proprietário. Toda vez que uma empresa ou alguém que tem essa influência, que tem essa capacidade, pegou o Linux como plataforma para usar em seus produtos e investiu pesadamente em marketing, o negócio funcionou. Veja o Google com o Android, por exemplo. Veja, sei lá, a Sony com o PlayStation 2, né? Talvez um dos consoles que praticamente todo mundo teve. Ambas empresas fizeram as pessoas usarem Linux em suas casas, em seus bolsos, no seu dia a dia, sem ao menos saber que estavam utilizando muitas vezes. E por último, mas não menos importante, um outro problema que a gente enfrenta é preconceito também. Essa semana mesmo eu recebi um e-mail de uma pessoa que dizia que tinha trabalhado na Microsoft e que depois acabou gostando do Linux e tal, tinha conhecido o blog de Linux lá e acabou migrando depois de ter lido alguns artigos e gostado. E ele relatou que ele tinha preconceito por ouvir as outras pessoas falarem mal e que Linux não presta, que não sei o que lá, coisas do tipo. De fato, as pessoas têm essa impressão, mas eu não sei exatamente por quê, porque eu comecei no Linux, eu acho que bem depois, quando ele já estava mais fácil do que antigamente era, onde você tinha que fazer as coisas por linha de comando. Hoje em dia é tudo por interface gráfica, é tudo clicável, você não precisa necessariamente de comandos para operar um sistema
que é um dos mitos que cabe demolir. Então realmente eu acho que um dos problemas é esse preconceito que se cria, né? Aqui no Brasil a gente tem aquele problema do Linux educacional nas escolas, que não é um sistema muito bom, falta de professores treinados para explicar como o sistema funciona e assim por diante. Mas as pessoas têm que se dar conta do quão importante é o Linux para depois tentar, talvez, dar uma chance no desktop. Olhe ao seu redor, olhe toda a tecnologia que você está usando, que você está cercado. Olhe os seus monitores, suas câmeras, teclados, mouses, aí, enfim, projetores, televisores, rádios, smartphones, tablets, notebooks, desktops e assim por diante. E pense que em cada instância, cada um desses aqui, cada um desses objetos, em alguma instância é muito provável que o Linux esteja envolvido na produção ou muitas vezes até na própria operação desse equipamento. De repente a sua TV lá é uma Smart TV que está rodando o kernel Linux com uma interface proprietária da empresa que você comprou essa TV, a sua câmera pode estar rodando isso aí, né? De repente o seu microfone, no meu caso aqui, foi feito em uma empresa onde as máquinas que operam a produção desses microfones aí são operadas por Linux e assim por diante. E a própria internet em si. Então, para finalizar, uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, especialmente para os meus alunos lá de manutenção de computadores, mais comumente, você pode até não gostar de usar Linux no seu desktop, mas você não pode... não faz sentido que você odeie Linux ou que você tenha tanto asco assim de Linux, porque toda a tecnologia em que você está envolvido, que você tanto gosta, está nas costas dele. Não só dele, mas principalmente. Então, vamos maneirar, né, nesse negócio aí de Linux não. Quebrem os preconceitos e testem o sistema. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final. Eu espero que eu tenha trazido informações interessantes aí para você. Mais uma vez eu gostaria de agradecer ao Calvin Vinícius Vasconcelos dos Santos e ao Paulo Henrique Dalbello, que são alunos de Engenharia de Computação da Universidade Federal de São Carlos. Eu vou ficando por aqui. Se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva, tem alguns links complementares sobre o que eu falei aqui na descrição. Até o próximo vídeo, grande abraço, valeu, falou!